Thaisa, tudo bem? Boa noite. Hoje em Videomaker, Flávia Celim e Thaisa Hermeto, ex-alunas da FAESA, que produziram um vídeo biográfico Edu Henning, que mostra toda a trajetória profissional do comunicador. Boa noite, Flávia. Boa noite, Thaisa. Tudo bem? Tudo bem. Para fazer um documentário, fazer uma biografia, né, relatar a vida de uma pessoa, tem que pesquisar muito, né? Saber coisas do passado, ouvir familiares, amigos, enfim. Como foi esse processo para vocês? Foi um processo bem trabalhoso, né? A gente teve que correr atrás de bastante gente para colher material, pessoas para estar colocando no vídeo, porque o vídeo documentário biográfico a gente fez na base de mais de entrevista com as pessoas por falta de material fotográfico, de imagens do Edu quando era mais novo, porque ele não tinha família aqui. A gente conseguiu uma tia dele só, que tem um depoimento dela no vídeo. É fantástico. O pai mora no Rio, a gente teve dificuldade de conseguir ir para o Rio, que ia ficar caro, né, pra gente. O dia inteiro, não estava podendo ter um custo alto. Mas foi bem trabalhoso, mas foi bem fantástico fazer, foi interessante. Acho que a gente aprendeu bastante. O Edu é uma pessoa fascinante, né? E você para conversar com ele, você fica o dia inteiro, se você puder, porque ele tem as histórias da vida dele, tudo que ele já viveu te fascina, assim, sabe? Você chega e... Fica deslumbrado com a inteligência dele. Ele é muito dirigido. Consegue lembrar assim, de algum exemplo? A gente fazia totalmente diferente. Olha, a gente sempre com o Edu, a gente sempre se reunia numa cafeteria. Então ele, primeiro que ele chegava, a gente sempre chegava lá com as perguntinhas na mão, né, dirigidas para falar com ele, mas acabava sendo, a gente fazia totalmente diferente, porque a gente fazia uma pergunta e ele começava a envolver outras coisas, histórias, e aí a gente se interessava tanto por essas histórias que quando a gente ia ver, a gente estava por um outro caminho totalmente diferente do que a gente tinha planejado e tinha sido muito bom, da mesma forma. Então, vamos assistir o vídeo biográfico Edu Henning e na volta a gente continua com o papo. de dezembro de 1957, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Filho de pais separados, passou sua infância com sua mãe e sua avó Eduardo Henning Lousada, filho de Timosa Frantzen Henning e Ernesto Coelho Lousada, nasceu em 5 de dezembro de 1957, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Filho de pais separados, passou sua infância com sua mãe e sua avó Josefina Frantzen. Eu acho que o que mais marcou na minha infância foi o fato, primeiro, da minha mãe financeira ser uma mulher solteira, separada, isso naquele tempo era complicado, e uma relação mesmo de superproteção da avó, com as dificuldades financeiras da mãe, e uma vida muito simples, muito comum, uma classe média baixa, onde a gente tinha como a grande brincadeira ir para a rua jogar bola de gude, botão, essas coisas simples. Ele sempre se destacava. Ele quando criança ele era muito engraçado, brincava, nós tínhamos uma casa na praia e ele todas as férias ele passava comigo, com os meninos, com umas 10 crianças. E ele sempre se destacava, né? Porque ele é muito levado, arranjava, desde pequeno ele tinha mania de falar, de entrevistar. Ele parecia até que aquele Super Rádio Globo e Super Rádio Big, fazia pergunta qual é a música que você quer. Locutor antigo, né? Que fazia animador, era uma coisa muito Big Boy. Eu me lembro bem que eu tinha um pedaço de cabo de vassoura, eu ficava entrevistando os primos e conversava com os primos e Super Rádio Globo e Super Rádio Tupi e fazia pergunta qual é a música que você quer, fazia transmissão de esporte. Acho que também jogar botão era uma coisa muito interessante. Eu jogava botão fazendo como todo menino faz, né? Narrando a partida de botão e essa brincadeira com a parentada de entrevistar, encher o saco dos primos entrevistando todo mundo. Bom, a relação com meu pai sempre foi muito curta, quase nenhuma, porque quando eu nasci, meu pai já era separado da minha mãe e ao longo dos anos a gente se encontrou muito pouco. Então a relação com meu pai sempre foi muito distante. Cumplicidade do colégio.
uma pessoa que é o meu pai, mas não tem uma ligação afetiva, não tem uma amarração emocional, quase nenhuma. A influência da minha avó na minha vida é total. Primeiro porque ela tinha um processo mesmo de cumplicidade. Eu fugia do colégio, descia a rua da Higino, na Tijuca. Eu estudei durante muitos anos no colégio interno e na mesma rua minha avó morava. Então eu pulava o muro na hora do recreio e ficava vendo um pouco de televisão na casa da minha avó. E quando estava chegando quase na hora de voltar, da sineta bater, ela lembrava, eu voltava, pulava o muro e ninguém percebia. Isso rolou durante muitos anos. E a influência musical foi muito grande. Ela era professora de música, então tinha um piano dentro de casa e ela tinha um bandolim, tocava bandolim. Ele sempre foi louco pela avó, sabe? Porque a mãe trabalhava e ele ficava com a avó. Ele voltava da escola, ia para a casa da avó, passava o resto da tarde, à noite a mãe passava e levava ele para casa, né? Mas ele sempre ficou muito com a avó e sempre gostou muito apegado mesmo à avó. Às vezes até mais que a mãe, porque ele tinha mais convivência, né? Com a avó, ele gostava muito, ficava muito tempo com a avó. Você terminar a sua vida como operador de áudio muito simples. Bom, a minha vinda para Vitória foi consequência, porque eu trabalhava no Rio, fazia rádio, fazia televisão, sonoplastia e fazia operação de rádio no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro aquela possibilidade de você terminar a sua vida como operador de áudio é muito simples, é muito fácil, é muito comum, é muito difícil você romper algumas barreiras num grande centro. E eu tinha aqui a minha prima, que era casada com o médico aqui, o Cláudio Medina, Ângela, minha prima. Ele chegou de mala dizendo que iria tentar a vida aqui em Vitória. E a partir daí ele ficou hospedado na minha casa durante alguns meses, acho que pegou ele 8 meses, se não me engano, e começou a procurar emprego. Em 1973, Luiz Eduardo Nascimento, então diretor da Fundação Cultural, junção da Rádio Espírito Santo com a TV Educativa, convidou Edu para trabalhar como sonoplasta na TV. E mais tarde viu a possibilidade dele se tornar um... Em 1973, Luiz Eduardo Nascimento, então diretor da Fundação Cultural, junção da Rádio Espírito Santo com a TV Educativa, convidou Edu para trabalhar como sonoplasta na TV. E mais tarde viu a possibilidade dele se tornar um locutor. Quando o Luiz Eduardo Nascimento me chamou para ir para a TV Educativa, então o trabalho foi uma consequência do que eu sabia fazer. Isso é o que eu fazia mais ou menos no Rio de Janeiro. Eu era sonoplasta, trabalhava como sonoplasta na TV Educativa, trabalhava como sonoplasta auxiliar de sonoplastia na TV Globo Rio, e fazia rádio mundial também, operador de rádio mundial. Então o trabalho foi uma consequência do que eu sabia fazer. E esse convite do Luiz Eduardo Nascimento veio para abrir essa porta. E aí isso que me amarrou mais, que era a possibilidade de fazer o rádio como apresentador, como locutor, e não um rádio como operador, que era o que eu fazia. Ele veio para cá pelas mãos do Luiz Eduardo Nascimento, que trabalhava aqui conosco também. E o Edu, a gente, pela história que a gente acompanhou, o Edu ele vinha de uma experiência junto com o Big Boy na Rádio Mundial, que era uma rádio muito ouvida aqui em Vitória. Quer dizer, a gente trabalhava aqui, mas a gente não tinha essa vigência que ele teve a oportunidade de tê-la junto, atraído pelas histórias do Big Boy na Rádio Mundial. Então, quando ele chegou aqui, apesar da pouca idade dele, Edu era bem jovem, mas ele chegou aqui com todo o gás, sabe, trazendo um oxigênio aqui para toda a equipe, e a gente se sentia muito assim, atraído pelas histórias que ele contava e tudo mais. E tanto foi que ele chegou um momento em que ele se impôs dentro da nossa emissora, a partir de um momento que ele teve um espaço para comandar um programa na rádio, que na verdade foi um programa de muito sucesso chamado Discotape. O primeiro programa que eu fiz no Espírito Santo foi o Discotape, que era um programa que entrava meia-noite e terminava 1h da manhã na Rádio Espírito Santo. As demais emissoras funcionavam até meia-noite. Quer dizer, a única grande concorrência ali naquele momento era a Cariacica, que terminava as transmissões à meia-noite, e eu começava a trabalhar de meia-noite a 1h da manhã com um programa jovem, descontraído, irreverente, em que eu falava um monte de besteira e achava que ninguém estava me ouvindo. E ele tinha ele seguia uma linha do trabalho que era do Big Boy. E como referência eu comecei a imitar o Big Boy, o mesmo jeitão, as brincadeiras
brincadeiras do Big Boy. Num certo instante apareceu uma oportunidade de fazer um programa de Beatles, 7 às 8 horas da noite, que foi o Adam Mill, que 7, 8 horas da noite, sábado. E aí eu entrei nesse buraquinho de 7 às 8 com o programa chamado Clube Big Beatles. Depois de 6 anos na Rádio Espírito Santo, Edu passou por diversas emissoras, como a Rede Tribuna, TV Vitória e TV Capixaba, onde ajudou na montagem da emissora e trabalhou como diretor. Na Rádio Gazeta, foi sonoplasta e na TV atuou como repórter. Primeiramente, ele tem uma bela voz. E outra coisa que, posteriormente, se adapta muito bem. A descoberta de Edu Henning em frente a uma câmera foi um negócio sensacional. Primeiro, né? Eu descobri Edu Henning, ele como voz, primeiramente. Ele tem uma bela de uma voz. E outra coisa que, posteriormente, descobrimos é que ele se adapta muito bem em frente a uma câmera. E isso ele tem uma naturalidade que poucas pessoas têm. Essa foi a grande descoberta dele. E ele eu diria que ele é um homem feito para ficar em frente a uma câmera. Ir para frente das câmeras talvez tenha sido o momento mais complicado para mim, porque você tinha ali todo um conhecimento técnico, mas não um conhecimento de ir para frente da câmera, porque você tem que ter uma empatia com o veículo, você tem que saber o que está falando, você tem que ter seriedade e conhecimento no que está dizendo, mas também naquele instante, naquele momento, eu tinha todas as dificuldades do mundo. Era um radialista querendo vir para frente da câmera, fazendo o que sabia fazer, que mexia com cultura, com música, mas com todas as resistências possíveis e imaginárias. Sindicatos, jornalistas trazendo resistência interna, resistência também, inclusive, naquele instante existia um padrão global em que um cara com a beleza física que eu tenho era mal aceito, assim, um cara estranho, magricelo. Agora eu estou totalmente careca. Naquele momento eu era meio careca, que é pior do que ser totalmente careca, que é aquela coisa esquisita, e a barba era um tipo diferente em que as pessoas tinham uma certa resistência. Então eu tive naquele instante que aguentar críticas, aguentar dificuldades, barreiras. Foi um momento muito difícil e eu demorei de 2 a 3 anos para conseguir me consolidar como apresentador, como repórter, sair de trás das câmeras e pegar um microfone, fazer uma entrevista com alguém e conseguir meu espaço. Talvez se ele não tivesse feito sucesso, o sindicato talvez nem tivesse mexido com ele. Mas como ele fez sucesso, aí o sindicato odeia, não gosta quem faz sucesso. E começaram a implicar com ele. Como existe um escape, que você pode ter uma pessoa que não seja jornalista, mas que possa fazer perguntas e possa aparecer no vídeo, ele acabou achando um meio termo com a janela, que foi a de radialista, que acredito que deve estar nela até hoje. Mesmo indo para a frente das câmeras, Edu não abandonou o rádio. Fazia o programa Contatos Imediatos e mantinha o Clube Big Beatles na Rádio Gazeta FM. O sucesso desse programa fez com que Edu participasse de festas no interior do estado como disc jockey. Então teve um certo momento que a música mecânica começou a perder espaço para a música ao vivo. Foi quando eu tive a ideia de montar uma banda que tocasse Beatles, tocasse a música dos Beatles, que reproduzisse a música dos Beatles ao vivo no lugar daquela coisa fria e mecânica do som ao vivo, até porque do som gravado, até porque as pessoas naquele instante, eles queriam isso, elas queriam uma música ao vivo. Quando eu consegui juntar alguns amigos e a gente montou ali então a Clube Beatles, a banda. A banda Clube Big Beatles foi formada em 1990. Seus primeiros shows foram realizados na Boate Krypton. Com o crescimento, a banda começou a fazer shows por todo o estado. 4 anos depois, participa pela primeira vez do Festival de Liverpool. E hoje já somam 9 participações. A Big Beatles, particularmente falando, foi assim, eu estava num hotel de montanha desse aí, passando no final de semana e tal, de rádio. E por coincidência eu encontro o Edu lá também, fazendo o mesmo que eu. Fazer uma coisa diferente. Bom, só deu nós conversando depois disso aí, né? A gente, ele na verdade, ele tinha um problema porque, não é um problema, ele tinha um programa de Beatles, de rádio. Ele achava que já não estava tão legal, que podia dar um molho e fazer uma coisa diferente nisso. Ele é um cara divertido. Como eu tinha minha parte musical, né? A gente juntou basicamente a informação que ele tinha com a minha informação também que era musical. Ele é um cara divertido, ele tem uma sacação rápida para as coisas e tal. Então ele faz, digamos assim, a parte musical dele é uma parte
humorística. Então ele não usa a parte musical com música. O conhecimento musical dele, ele reverte para essa coisa de informações sobre Beatles, de uma sacada genial em cima de um humor e tal. Eu acho que a parte dele é fundamental porque ele é o diferencial. A importância do Edu na banda é fundamental para nossas viagens à Inglaterra. Ele corre atrás de patrocinadores, ele faz um material publicitário que é muito bem feito. Cada ano ele cria situações diferentes. Para o nosso trabalho aqui, já não acho que tem a mesma importância, porque a banda já tem um nome no mercado. O sucesso da banda Clube Beatles chega a me surpreender, porque a gente, quando montou a banda Big Beatles, montou com essa ideia de fazer programa, fazer baile ligado ao programa de rádio Clube Beatles. É uma coisa muito assim, 2 vezes por mês a gente vai tocar, 1 vez por mês, quem sabe. E a coisa foi crescendo e muita gente tocando com a gente, a oportunidade de tocar com orquestra, banda da PM, orquestra filarmônica e um monte de gente, a oportunidade de sair do Brasil, gravar fora do Brasil, fazer sucesso fora do Brasil. Tocar em Liverpool 9 anos consecutivos, 5, 6 shows por cada como as viagem. propagandas da Queops e um vídeo institucional da Impacto Produções. Hoje apresento o ESTV primeira edição. Edu apresentou na TV Gazeta o programa Jogo Aberto, fazendo entrevistas ligadas à cultura. Realizou trabalhos publicitários como as propagandas da Queops e um vídeo institucional da Impacto Produções. Hoje apresenta o ESTV primeira edição, é comentarista da CBN e continua com a banda Clube Big Beatles. Eu conheço o Edu como um homem que hoje é extremamente importante, extremamente versátil e que sempre com um humor muito para cima e que é um profissional que eu acho que quase imprescindível à Rede Gazeta. Ele é tão culto que ele sabe fazer entrevistas em vários campos de atividade, da filosofia, à música, à arte. O Edu tem, a meu ver, tem 2 participações na STV. Tem uma participação como um dos âncoras e a outra participação são as entrevistas que ele faz. As entrevistas, eu acho realmente ele imprescindível. No que diz respeito à ancoragem, ele vai bem, mas eu acho que ele poderia ser substituído se fosse necessário. O Edu Hennig, na primeira edição do jornal da Gazeta, eu não gosto do Edu Hennig porque ele não é um homem de profundidade. Edu Hennig é um homem de televisão. Hoje ele é com certeza um homem de televisão. Então ele tem mise-en-scène, ele tem gesto, ele fala bem, ele entrevista bem. Então o setor dele não é esse. Na verdade, eu diria que ele é para fazer um programa tipo Jô Soares, um talk show. Não um programa daquele de ficar entrevistando, falando sobre buracos, falando sobre política, falando sobre diversas coisas e botar um teleprompter na cara dele. Inclusive, ele nem é homem de teleprompter, ele é um homem que fica solto. Ele é uma referência na apresentação de telejornal. Ele gera muitos comentários, muita gente não gosta, muita gente acha que ele fala demais, ele não deixa o entrevistado falar às vezes, muita gente não gosta, mas uma coisa ninguém pode negar, ele tem muita experiência profissional. Quando ele está na frente da câmera, ele cresce muito. Se você pensar bem, olhar para trás e ver claramente como eu fui mutante na minha vida profissional, como eu me preocupei em não criar limo no processo, ou seja, me mexendo, aprendendo. Eu acho que eu não sei, todo dia que eu levanto, eu penso assim, eu estou fazendo as coisas certas. É isso que vai acontecer daqui a 6 meses? Coisas externas. E eu penso claramente em mudar radicalmente o meu processo de trabalho e deixar de apresentar um telejornal e fazer um programa de entrevistas culturais e que sejam coisas externas. Eu tenho 200 ideias na vida. E graças a Deus a gente é assim. Eu acho que o cara precisa pensar assim. Eu acho que se ele começar a achar que já chegou, que já fez, já aconteceu, eu acho que é muito pobre, é muito pouco, é muito curto para ele. Eu penso no meu futuro a cada 5 minutos. Eu não estou exagerando quando eu falo isso. Eu penso no meu futuro a cada 5 minutos. O que eu vou fazer, o que é interessante, o que eu tenho capacidade para fazer, o que eu posso fazer, onde eu posso chegar. Eu acho que se
Se a gente deixar de pensar dessa forma, eu acho que você não cria o diferencial e é justamente o diferencial que te faz um profissional, pelo menos reconhecido pelo público. As pessoas falam que eu sou metódico. Não é verdade. Eu estou mentindo. Acabamos de assistir o vídeo biográfico do Henning, por Flávia Selim e Thaís Hermeto, que estão aqui com a gente hoje. Por que vocês escolheram fazer o vídeo? Na verdade, a nossa primeira opção era fazer um documentário sobre a cidade de Ouro Preto. Acabamos de assistir o vídeo biográfico do Henning, produzido por Flávia Selim e Thaís Hermeto, que estão aqui com a gente hoje. Por que vocês escolheram fazer um vídeo biográfico? Na verdade, a nossa primeira opção era fazer um documentário sobre a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Mas a gente começou, a gente ainda tinha aula aqui, percebeu que ia ser muito difícil, ia ter muito gasto. Era com viagem para Ouro Preto, a gente não ia poder estar indo lá só uma vez, a gente ia ter que voltar outras vezes. Também com aluguel de equipamentos, a gente viu que isso tudo estava carregando. E a gente ainda tinha aula aqui, tinha que estar mostrando, né, pro Marco Rocha, que foi o nosso orientador na época, tudo que a gente estava fazendo, a gente tinha que fazer, nós duas também escrevendo ao mesmo tempo, então a gente viu que isso tudo estava acarretando uma série de dificuldades, e a gente decidiu ir para o lado da biografia, porque a gente gosta muito, eu sempre gostei muito de ler também. Biografia, e nós duas, junto com a Betina, que fez com a gente, que está viajando, aí a gente decidiu fazer vídeo biográfico. E antes de escolher o Edu, vocês tiveram pensar em outras pessoas? Ou desde o início sempre? Não, pensamos em outras pessoas, mas a ideia foi crescendo e tal, o nome do Edu veio o nome de outras pessoas, só que a gente começou a pensar no Edu pela facilidade de estar aqui, estar atuando na área, né, no que a gente queria retratar alguém na área de comunicação, ainda mais ele, por ser um multimídia, então daí a escolha por ele, quando surgiu o nome dele, primeiro a gente tem que e a ideia veio crescendo, ele foi feito com o maior carinho, foi ele, era para ele, com certeza. E também porque a gente, quando surgiu o Edu Henning, que a gente falou, então a gente vai fazer sobre o Edu Henning. A gente falou, então primeiro a gente tem que ir atrás dele para saber se ele foi gostar dessa ideia, né? Se ele de começo, ele não gostou muito não, ele tem certeza, eu vou fazer, a gente, você mesmo. Ele, mas eu acho que não vai ser legal. Então, primeiro ele ficou meio assim. Aí a gente apresentou, marcamos uma reunião com ele, apresentamos o que a gente queria fazer. Ficou fascinado, lisonjeado e adorou. Hoje em dia está na moda mostrar a intimidade dos artistas, né? Vocês tiveram algum cuidado, assim, para não invadir a privacidade do Edu? Qual foi o limite? Com certeza. E olha que o Edu nos contou diversas coisas, assim, que as pessoas não têm nem noção do que aconteceram na vida dele. Só que a gente, lógico, a gente não podia estar, certas coisas, a gente não podia estar mostrando isso no nosso vídeo, até por pedido dele. Ele contava, mas contando para a gente entender a vida dele, mas ele pediu algumas coisas que a gente não evadiu. Não ia ter como a gente ir pro Rio de Janeiro. Em algum momento o vídeo ficou prejudicado por falta de material, tiveram dificuldade de acesso a algumas pessoas para participar? Com certeza. Primeiro porque ele não tem família aqui, né? O pai dele mora no Rio de Janeiro. Não ia ter como a gente ir pro Rio de Janeiro para correr. Ele não sabia ao certo onde o pai dele morava, então era mais uma dificuldade. Também para a gente ir com o equipamento e tudo ficava muito difícil. E outro porque o próprio Edu não tinha fotos, vídeos, era muito pouco material que ele tinha para apresentar pra gente. Tanto que no próprio vídeo, a única pessoa da família
que não se deu entrevista foi uma tia dele. E esse limite que vocês acabaram de falar, assim, o que é para vocês, assim, até onde pode ir, até onde não pode ir, assim, a gente começou desde a gente queria passar o profissional dele, né? Ele atuando em várias áreas, mostrar ele atuando. Então, acho que a vida pessoal dele não seria tão o que a gente queria colocar no vídeo. A gente tinha que colocar, até porque a gente começou desde a infância, mostrando ele, né? Fotos dele novinho, mas, tipo assim, alguns fatos que eu acho que não iam enriquecer nosso trabalho, até porque era uma videobiografia sobre o profissional e do reino. Claro, tem que retratar a vida dele, mas deixando de lado o lado pessoal e mais o lado profissional. Então, o limite desse da gente foi esse. Um conteúdo. E alguma coisa que ficou de fora, assim, que vocês não puderam falar, assim, prejudicou? Mesmo foi imagem. Eu acho que não que a gente não pôde falar, e sim o que prejudicou muito foram imagens de vídeo que ele não tinha de fotos. Um conteúdo a gente passou, acho que não faltou nada. Acho que o que faltou mesmo foi imagem, fotos, coisas assim. Mas de conteúdo, acho que faz uma produção aqui. E vocês trabalham na área, têm acompanhado documentários, como é que é? A gente trabalha na área, mas está muito difícil hoje, acho que não só na área de comunicação, como em todas as áreas, né? Mas tem algum a gente projeto? Está trabalhando, faz uma produção aqui, outra produção ali, que é o que a gente se identificou, pelo menos as duas. Que a gente se identificou no curso, foi a área de produção. E ela faz algumas produções, às vezes a gente se junta, faz algumas coisas, nada fixo. Tem algum projeto, assim, para fazer um outro documentário? Não, a gente está com o projeto de uma festa. Vamos produzir uma festa agora. O Edu Henning, ele é uma das poucas pessoas na área de comunicação que tem um certo destaque, né? Assim, coisa que não é muito comum, né? Nem todo mundo consegue. Assim, qual que é o diferencial dele, assim, na opinião de vocês? Eu acho que o Edu é aquela pessoa que o que você pedir dentro da área para ele fazer, ele faz. E muito bem. E muito bem. Então, tem pessoas que fazem várias coisas dentro da área, mas que fazem muito bem. Ele, não vou dizer o único, mas é um dos poucos. Então, eu acho que o grande diferencial dele é esse. Se você quer pedir para ele entrevistar uma pessoa, ele faz brincando. Se você pedir para ele substituir alguém numa locução de rádio, ele vai fazer também, sabe, perfeito. Uma voz maravilhosa. Qualquer coisa. Aparecer em propaganda. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Até como produtor também. Você que está afim de mandar o seu vídeo aqui pra gente, o endereço é esse que está aparecendo na sua tela, videomaker@faesa.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Meninas, obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada a você pela oportunidade. E você que está afim de mandar o seu vídeo aqui pra gente, o endereço é esse que está aparecendo na sua tela, videomaker@faesa.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Thank you.